Hoje nós vamos falar sobre a mulher que está sentada em uma fera. Apocalipse capítulo 17. Está escrito assim: veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate, que estava cheia de nomes blasfemos, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das prostituições e das abominações da terra. E eu vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que há atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, há de subir do abismo e irá para a perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, e ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, um já é, o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela também é o 8º rei, e vem do 7 e vai para a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esses têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E disse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto nos seus corações que cumpram o seu intento. E também uma mesma ideia, que seu reino deem a besta até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Irmãos, essa visão de João, quando nós lemos naturalmente na Bíblia, talvez nós não chegamos a um entendimento, não chegamos a uma conclusão. Mas Deus, Ele é o Deus revelador da sua palavra. Nós só podemos entender o que vamos falar aqui hoje porque Deus é misericordioso na sua revelação. Só por isso. Porque é muito complicado realmente essa visão. O que o João vê? O João vê uma mulher muito bonita, uma meretriz, sentada sobre uma fera. Essa fera tem 7 cabeças e 10 chifres. Se nós recorrermos ao capítulo 13 do Apocalipse, essa fera também está lá, com 7 cabeças e 10 chifres.
Quando nós somos crianças, a gente tem medo até da ilustração dessa fera. Mas quando a gente aprende a palavra de Deus, a gente entende que essa fera nada mais é do que um simbolismo. Então vamos entender, o próprio anjo explica para o João. Essa fera está sentada aonde? Os irmãos notaram no texto bíblico? Ela está sentada em cima de muitas águas. Aí o próprio texto responde, essas águas são povos, nações e línguas. Ou seja, essa fera, ela está tendo um domínio sobre as pessoas. Diz também que ele foi ver essa fera no deserto. O deserto, normalmente na Bíblia, representa uma condição de dificuldade. Isso indica que nós teremos um período futuro, que nós podemos considerar de fato um deserto, e essa fera aparece neste período. Disse também que essa fera sobe do abismo. O abismo nada mais é do que o caos que a sociedade humana enfrentará no momento que essa fera aparecer. Então, quem é essa fera e quem é essa mulher? Vejam que interessante. Ele diz assim, existem 5 reis. 5 já caíram. Um existe, o outro ainda não chegou, mas quando chegar dura pouco tempo, e a própria fera é o 8º rei. Durante muito tempo, principalmente durante o surgimento das grandes heresias, isso eu estou me referindo ao século XIX, quando surgem aí as seitas apocalípticas, entre elas os adventistas e as testemunhas de Jeová, eles explicavam que essa fera, na realidade, ela não é ninguém mais, ninguém menos do que o sistema papal. Né? Eles explicavam isso. E eles apontavam para esse sistema no futuro. Quando o Estado do Vaticano foi criado e teve ali o primeiro Papa, eles diziam então que a partir daquele Papa iriam aparecer mais 5. E foi prosseguindo, chegamos até João Paulo II, e João Paulo II morreu. E a imaginação fértil do pessoal, agora, se você pesquisar isso daí na internet, você vai ver que o túmulo de João Paulo II, hoje, ele é muito vigiado com câmeras, porque o Vaticano também sabe dessa imaginação fértil do povo. E o túmulo do João Paulo II ele é vigiado 24 horas por dia. Por quê? Porque eles dizem que esse golpe mortal que a besta recebeu, mas que foi curado, é o João Paulo II ressuscitando. Você olha como os caras têm uma imaginação fértil. Eles falam que o João Paulo II vai ressuscitar e vai ser de novo Papa. É assim que eles ensinam. E isso, irmãos, está completamente contaminado, esse ensino. Você vê isso aí na internet, você vê livros adventistas, você vê um monte de coisa. E eu quero dizer para vocês que é um ensino completamente errado. Essa profecia não tem nada a ver com o Papa. Não tem nada a ver. O pessoal tem uma mania. Religião é engraçado. Religião é engraçado. Eles nunca aplicam as profecias contra eles. Aplica sempre contra os outros. Já notaram isso? Essa profecia, irmãos, na realidade, ela nada tem a ver com a Igreja Católica Romana. É que depois que o Lutero fez a reforma, que não foi tão reformado, aliás, eu acho que se o Lutero ressuscitasse, chegasse hoje, eu acho que o Lutero falava assim, era melhor eu ter continuado lá onde eu estava. Porque o negócio lá estava ruim, mas estava melhor. Que a bagunça que virou esse negócio hoje, né? E aí, a igreja assumiu uma postura de protesto em 1527 contra a Igreja Católica, e todas as interpretações passaram a focar na Igreja Católica. E não tem nada a ver com isso.
A Igreja Católica é uma igreja cristã. É uma igreja cristã. Tem os seus problemas, tem os seus desvios, como toda igreja tem. Tem seus problemas, tem seus desvios, como toda igreja tem. Mas é uma igreja cristã. Então ela não pode ser considerada a besta e tampouco pode ser considerada a mulher. Então quem é essa mulher que está sentada? Quem são essas 7 cabeças? Veja que o apóstolo João, ele diz assim, as 7 cabeças representam 7 montes, ou 7 reis. E a imaginação do pessoal continua. Por que tem que ser o Vaticano? Tem que ser o Vaticano porque Roma está constituída sobre 7 colinas, ou sendo 7 montes. Ok. Depois de feita toda essa interpretação, nós vamos recorrer ao Deus da Bíblia, para entendermos que isso não tem nada a ver. Daniel capítulo 7 revela-nos o seguinte, vamos dar uma olhadinha? Daniel capítulo 7. Isso aqui, irmãos, é muito interessante. É muito interessante porque quando a gente começa a entender o que a Bíblia diz referente a esse assunto, nós temos certeza de como as palavras de Deus se cumprem em relação ao futuro. Como elas se cumprem em relação ao futuro. Dá uma olhada. Daniel capítulo 7, versículo 8 em diante, olha só. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre, um pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como de homem, e uma boca que falava grandes coisas. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. O Daniel está percebendo subir um poder. A palavra chifre na Bíblia significa poder. Nada mais do que isso. E cabeças significam autoridades. É muito interessante que o pessoal monta uma tabelinha até de interpretação bíblica, que não serve sempre para a interpretação bíblica. Notamos aqui que o Daniel ele percebe um animal subindo, e se você ler um pouquinho antes, você vai ver que esse animal que o Daniel vê, ele tem um aspecto de um leopardo, boca de leão e pés de urso. É muito parecido com os 4 animais que Daniel havia visto antes. Na realidade, o que é que Daniel está vendo? Veja aqui no versículo 25. 23 em diante. Disse assim: o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e o fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis depois dele. E se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues à sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. Olha que interessante, irmãos. O profeta Daniel também revela que essas cabeças e esses chifres são reinos. Ou seja, isso não tem nada a ver com poder religioso. Tem a ver com poder político. Lembra que João disse assim, olha, são 7 reis, 5 já caíram. Quem eram os 5 que haviam caído até o tempo de João? Eram as 5 potências mundiais que normalmente afligiram o povo de Deus sempre em alguma época. Eram elas: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. O sistema imperial é representado então por essa fera. A fera é todo o sistema político que nós temos hoje
inclusive nesse momento que vivemos os pés da estátua. São 7 reis, 5 já caíram. Até o momento que João escreveu, o império político já tinha experimentado 7 potências mundiais. Então não tem nada a ver com o período papal. Representam os poderes políticos. É Daniel quem explica isso e é João quem explica isso. Não tem nada a ver com religião. 5 já caíram, 1 é. Só que esse 1 que é, se você prestar bem atenção aqui no texto, diz que ele é muito forte. E ele é forte como ferro. E ele esmiuça tudo. Quem eram os pés de ferro? Os irmãos se lembram? Roma. Então, Roma é a parte da estátua que falamos na semana passada, que representa o ferro. Porque o governo romano era muito duro. E aí ele disse assim, 5 já caíram, 1 é. Ou seja, o Império Romano. O outro ainda não chegou, mas quando chegar vai ficar por pouco tempo. Depois do Império Romano, eles foram se dividindo e o Império Romano nunca mais foi o mesmo. Dividiu-se ali pelo menos em 10 nações da Europa, das quais hoje 7 são muito famosas e formam o bloco comum europeu. Esses 10 reis, a partir deles, procedeu-se um sistema democrático, que é o que a gente vive hoje, e que representam os pés da estátua. Então, 5 reis, 5 já caíram, 1 é. Roma está presente nos dias de João. O outro ainda não chegou, que é o sistema democrático. E o último, que é o 8º, ele procede do 7. Ou seja, ele também está inserido dentro de um contexto político. O anticristo é o 8º rei. Ele procede do 7. O anticristo vem do sistema político. Os irmãos estão acompanhando o raciocínio? Amém? Amém. O anticristo, ele procede dos 7 reis. E olha que interessante no livro de Daniel, diz que foi permitido a ele travar guerra contra os santos por 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio, que é a metade da tribulação, se estiver certo o raciocínio de que ela durará 7 anos. Isso daqui, irmãos, por si só, já desfaz o raciocínio de que a igreja não passa na tribulação. Por si só já desfaz. Eles vão batalhar contra os santos. Os santos que são servos de Deus. Portanto, uma vez que nós conseguimos identificar, vamos agora para Apocalipse capítulo 13, conseguimos identificar quem é a fera. A fera, então, que João diz ter visto e que está sentada sobre muitas águas, na realidade, trata-se do império político mundial. Todo o império político desde a sua constituição. Você vai perceber um detalhe interessante aqui em Apocalipse 13, agora, antes de falarmos quem é a mulher. Apocalipse 13. E todo mundo encontrou? Amém. E eu pus-me sobre a areia do mar, e eu vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vocês percebem que é a mesma do capítulo 17? Tudo igual, não muda nada. E sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um monte de blasfêmias. E a besta que vi era semelhante a um leopardo. Seus pés eram como do urso, e a sua boca como a boca do leão. E o dragão deu-lhe poder, e o seu trono e grande autoridade. Irmãos, eu fico impressionado com a fidelidade do texto bíblico. Veja que essa fera que parecia um leopardo, ela é na realidade a descrição de todas as feras que Daniel viu. Todas as feras. Daniel vê isso 700 anos antes. Daniel vê uma que é um leão com asas, Daniel vê um leopardo e Daniel vê um urso. Essa fera que o João vê é um conjunto de tudo que Daniel viu. Quer dizer, João também vê o império político mundial desde a sua fundação. E aí ele diz assim:
E eu vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. É interessante quando a gente nota as interpretações bíblicas, né? Porque tem um pessoal que interpreta a Bíblia conforme vai acontecendo. Já percebeu isso? O pessoal sectário é mestre nisso. Por exemplo, eu tive que fazer uma pesquisa sobre esse assunto, e aí eu fui dar uma olhada em um vídeo adventista sobre o assunto. Eles diziam que quando o Papa tomou aquele tiro lá em 1980, acho que 80, né? Não lembro direito. Lembra quando o Papa tomou um tiro que ele quase morreu? Eles diziam que aquele tiro que o Papa tomou era essa ferida aqui, ó. Aí eu me lembrei desse vídeo, eu fui atrás do vídeo. O vídeo não tem mais na internet. O Leandro Quadros, que falou isso na época, ele era ainda menino. E aí o vídeo não tem mais na internet. Por quê? Porque não era. Os caras viram que erraram na interpretação da profecia. Não tinha nada a ver. E aí, essa ferida mortal que ele toma, se nós analisarmos muito bem, nós não podemos encontrar na história um outro momento que não sejam as duas guerras mundiais, que o sistema político sofreu um grande golpe. E é lógico, até hoje, qualquer documentário que você assistir, a reportagem e os estudiosos, eles são abismados de ver como o sistema político mundial renasceu. Nós estamos vivendo aí há 60 anos aproximadamente da Segunda Guerra Mundial. Olha quanto a tecnologia avançou nesses últimos 60 anos. De modo que a Bíblia diz aqui que essa ferida mortal, ela teria que ser curada. O sistema político foi curado. E toda a terra segue a besta com admiração. Hoje, as esperanças da humanidade estão aonde? No sistema político. Não existe outra fonte de esperança para o mundo se não for a política. E para nós, o reino de Deus. E aí diz assim: e adoraram o dragão, que deu à besta seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Quem é que pode destruir o sistema político? Porque esse sistema, ele tem um pai. Vocês notaram quem é o pai dele? É o dragão. O dragão é o diabo. Hoje as pessoas, não, mas quem pode destruir o sistema democrático? Hoje, se você fizer qualquer boa pesquisa, você vai perceber que o sistema democrático, para os estudiosos, é a melhor forma de governo que existe. Por quê? Porque, é lógico que é uma mentira, né? A palavra democrático significa governo do povo. É o povo que governa. Eu já vi gente explicar, não, democrático quer dizer governo de demônio por causa de demo. Nada disso. Governo do povo. E é o povo que governa, mas o povo não governa nada. Alguém aqui já governou alguma coisa? A gente não governa nada. A gente tem que receber aquilo que eles dão de lá para cá e assim a gente toca a nossa vida. Então olha só, o sistema democrático, segundo os especialistas, também é a última forma de governo. Já experimentamos monarquia, já experimentamos o autoritarismo, já experimentamos várias formas de governo. O democrático é o que o mundo conseguiu se ajustar. Por que o mundo conseguiu se ajustar com o democrático? O mundo conseguiu se ajustar com o democrático porque o mundo hoje, na sua composição, representa os 10 dedos da estátua, que é o sistema político. O sistema democrático é o melhor. Por quê? Ele é o melhor porque ele permite, ao mesmo tempo, nações que são muito duras e, ao mesmo tempo, permite um diálogo com aquelas nações que são mais maleáveis. Então o mundo se admira com esse sistema. E aí continua no 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas blasfemas, e deu-se poder para agir por 42 meses. Vocês percebem que é o mesmo período de Daniel? A igreja, irmãos, terá uma intensa perseguição, principalmente
durante a primeira metade da tribulação. Teremos uma intensa tribulação nesse período. O anticristo, ele age muito fortemente contra o povo de Deus nesses 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias, mais contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Lembra que a mesma expressão que João usa, quem não está no livro da vida do Cordeiro, adora a besta, adora a fera. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Olha só que interessante. Essa fera, ela sobe então do mar. Sobe da humanidade. Essa mesma fera do capítulo 13 é a fera do capítulo 17, onde a besta está sentada. Representa todo o império político mundial. Começando na sua composição histórica com o Egito. Antes do Egito, você não tem nenhuma nação. Não existe. Antes do período da dinastia egípcia, nós temos apenas os Hicsos, que são os reis pastores, que vão habitar todas aquelas regiões, e depois eles vão dar início ao Egito como nação. O Egito é a primeira nação que oprime o povo de Deus. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Depois, o Império Democrático com as suas 10 nações da Europa. E hoje, para surgir o Anticristo. Quer dizer, 7 reis já passaram pela história. Nós estamos vivendo a época do 7º e entrando na época do 8º, que é o Anticristo. Pastor Luiz de Matos, ele declara no seu livro Apocalipse, e essa passagem, essa fala dele, eu concordo com ele, claramente. O Anticristo, ele já está presente no nosso meio. Porque se a nossa geração há de ser a geração que verá a volta de Jesus, ele já precisa, pelo menos, ter nascido como pessoa. Talvez ainda seja uma criança, talvez seja um adolescente. Mas no momento certo, ele se manifestará como a ordem mundial, aquele que trará a paz. De modo que, esclarecido o primeiro mistério, a besta, que é o sistema político aqui, ele causa grande admiração para a humanidade. E tem uma mulher sentada sobre ele, que é o que nós nos propomos a falar hoje, né? Só que antes de falar da mulher, vamos analisar mais um outro personagem que está junto com a mulher e com a besta. Vamos lá. A besta que sobe da terra. E eu vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta. Na sua presença faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais e maravilhas, e até fogo faz descer do céu. E engana os que habitam na terra com sinais que lhes foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fôssemos mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas,
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Olha que interessante, irmãos. Agora aparece aqui o anticristo, de verdade. Surgindo de onde? Surgindo da primeira besta, do império político. E é interessante notarmos que o anticristo é quem vai valorizar o império mundial. É ele quem vai valorizar o império democrático. Lá no livro do Apocalipse 17, nós vimos que existem 10 reis que ainda não receberam autoridade, mas que recebem por 1 hora, para apoiar o anticristo. Esses 10 reis representam pelo menos 10 nações, conforme sabemos, todas provenientes da Europa. E quando eu digo Europa, não se excetua os Estados Unidos, que veio da Grã-Bretanha. Quando eu digo Europa, não se excetua a União Soviética, que veio também das nações da Europa. Ou seja, todo esse bloco, eles darão autoridade ao anticristo. Todos eles. O anticristo, então, terá com ele 10 nações que o ajudarão no governo, por um pouco de tempo. Diz a Bíblia aqui que é por 1 hora. E é interessante notarmos aqui que a Bíblia relata que foi dado poder para eles fazer guerra aos santos e vencer. Ou seja, a igreja é perseguida pelo anticristo também. E depois ele diz, o número dessa besta ou dessa fera é o número de um homem, é 666. Aí a imaginação viaja, né? Aí a imaginação viaja. Como é? Quem será esse homem? Aí de novo, o pessoal vai lá, pegaram o chapéu do Papa. Isso eu estou falando para vocês não se iludirem com essas interpretações erradas. Irmãos. Pegaram o chapéu do Papa, onde está escrito Vicarius Filii Dei. E fizeram lá que Vicarius Filii Dei, somado tudo aquilo ali, dá 666. A Igreja Adventista é mestre nisso aí. Só que você atira pedra, só que a turma também atira pedra em você. Pegaram o nome da Ellen White. E o nome da Ellen White também dá 666. Entende isso? Então, isso é uma papagaiada. Isso aí é mente fértil demais. Não tem nada a ver nem com o Papa, nem com Ellen White, com ninguém. É que a turma tenta colocar, isso aí é a interpretação mais clássica, inclusive no meio evangélico. Se você procurar, você vai encontrar. Todo mundo diz isso. Mas não. A Bíblia diz que é o número de um homem. Por que é o número de um homem? Não é que é um homem, uma pessoa. O número 6 na Bíblia, ele representa o sistema humano. Ele representa o homem. Assim como o número 3 representa ênfase. Por que temos 666? Representa a insuficiência do poder humano em relação a Deus. Ou seja, Deus está dizendo, é fraco, é fraco, é fraco. Por isso é o número de homem. Vai chegar um momento em que todas as pessoas deverão ser subjugadas a esse governo mundial. Porque será um governo constituído em que todas as pessoas precisarão prestar satisfação a esse governo. Eu falei sobre isso a semana passada, que é quando a pedra é cortada. Hoje, irmãos, se você pesquisar na internet é assim, é 90% porcaria e 10% você pode confiar. Porque é um mercado livre, né? Todo mundo coloca o que quiser lá. Não tem controle desse negócio. Então, se você pegar, por exemplo, o pessoal vai dizer que a marca da besta já está sendo colocada no mundo. E aí vão dizer que é aquele chip da Mondex, que está aí já, tal, não sei o quê. Lá nos Estados Unidos já está sendo colocado, no Brasil também já está. Então, irmãos, e o pessoal vai mais longe.
eles falam que esse chip só pode ser colocado na mão direita ou na testa. Isso aí você encontra em qualquer site sensacionalista. Bom, parece-me que esse chip não é a marca da besta. Não é. Porque quando a marca da besta chegar, todos nós saberemos que chegou. Todos nós. Ninguém vai colocar a marca da besta enganada. Ninguém vai colocar. Eu citei a semana passada o progresso que já está acontecendo na tecnologia. Hoje, por exemplo, já existe aí esse microchip, existem outros. Tem um, por exemplo, que você coloca sobre a pele e ele se adapta à pele. Né? E é possível se colocar em qualquer parte do corpo. Conforme eu mencionei, eu entendo que isso é uma plataforma para o poder do anticristo. Que ele vai usar sim. Ele vai ter que usar a tecnologia. E eu citei a semana passada sobre a biometria. Né? Que a gente, hoje no banco, você já... Se você... Hoje se o camarada fizer igual no filme, a gente via isso em filme, a gente pensava que era loucura, né? O cara cortava o dedo do outro para entrar na porta lá na biometria. Já vi isso aí? Os filmes de ficção contavam isso. Hoje é uma realidade já. Se você for no banco e você não passar lá o dedo para a biometria, você tem 3 chances. Por enquanto eles ainda deixam você digitar senha. Daqui uns tempos não vai mais digitar. Ou é você ou não é. E a Bíblia diz que ninguém vai poder comprar ou vender. Quer dizer, está relacionado ao sistema financeiro. Está relacionado à moeda. Aí você trabalha na empresa, o patrão fala assim, ó, agora acabou esse negócio de cartão bancário. Agora o governo está falando que todo mundo vai ter que colocar aí a marca. Vai ter que colocar um chip. Eles não falam marca, vão falar um chip. Vai ter que colocar um chip para poder receber. Você vai lá no banco, Varão? Vai no banco, Varão, de vez em quando? É bom o dia do pagamento, né, Varão? É o pagamento. Faz fila lá também, não? Não. Tem banco lá dentro da empresa? Tem, mas não tem dinheiro. Ô, Johnny, como é que é? A turma, dia do pagamento, a turma quer tudo sair para ir pro banco. Rapaz, já fui supervisor de empresa também, eu sei como é que é. Dia do pagamento, os caras fazem fila, rapaz. E o gerente cobrando trampo, e os caras lá na fila do banco. Rapaz, tinha que colocar o horário nisso aí, né? Então, irmão, você vai chegar lá e vai falar assim, ó. Barão, passa a mão aí, mano. Eu não tenho esse negócio. Então, aí você não tem esse negócio, você não recebe dinheiro. Entendeu? Ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver. Ou seja, é por isso essa realidade ser tão dura e tão difícil que a igreja inventou esse negócio de que igreja não passa na tribulação. Pré-tribulacionismo. Por isso que eles inventaram isso aí. Que é duro mesmo, irmão. Vai pensando. Jesus um dia falou assim para eles, olha, quando vocês observarem a coisa repugnante que causa desolação, conforme falado por intermédio de Daniel, o profeta, em pé no lugar santo, com leitores e discernimento, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que Jesus estava dizendo? Falou para eles, ó, vai chegar um tempo em Jerusalém que o negócio vai ficar tão ruim que vocês não fiquem aqui não. Fujam, vão embora. E a mesma coisa acontece com a gente. É claro, né? Eu sempre cito Isaías 26, 21. Vai, povo meu, esconde-te por um momento até que a minha ira passe. Como igreja, nós seremos preservados. Como igreja, seremos preservados. Mas sempre haverá cristãos que estarão tendo uma situação muito mais difícil durante esse período da tribulação. Porque o anticristo, ele vai gerar essa situação desconfortável para a igreja. Por pelo menos por 42 meses. Né? Parece que o foco dele fica na igreja em 42 meses e mais 42 em Israel. Né? Totalizando assim aquele período de 7 anos, se estiver correto. Não consigo achar muita base para esse período. Mas parece ser assim. Então, o anticristo, ele surge também dos 7 reis. Ele é o 8º rei. Ele é o 8º rei. Só que ele vem do 7 e vai para a destruição. Bom, se o império político é essa fera,
e o anticristo é esse chifre pequeno, e ele vai representar a fera, é claro, ele precisa aliar-se com um poder maior, ou pelo menos igual. Depois do poder político, qual é o maior poder que nós temos no mundo? Poder religioso. A religião exerce uma influência fantástica sobre as pessoas. Sempre exerceu. Desde a sua fundação. E a religião, ela é o braço direito do anticristo. Pasmem-se agora. Vamos lá para o Apocalipse 17. De novo. Daniel um dia disse assim para o rei: eu não sei interpretar isso, mas tem um Deus do céu que é interpretador de sonhos. Esse Deus é o mesmo, irmãos, e continua interpretando para nós a profecia bíblica na sua fidedignidade. Olha só, Apocalipse capítulo 17, versículo 11. E a besta que era e já não é, ela também é o oitavo rei, e vem do 7 vai para a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam um reino, mas receberão poder como reis por uma hora juntamente com a besta. O anticristo tem um governo conjunto aí com pelo menos 10 nações da Europa. Esses combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste odiarão a meretriz, e a devastarão e a farão completamente nua e queimarão as suas carnes no fogo. Veja só. A mulher, ela é identificada como alguém que tem um relacionamento com o império político. A mulher é identificada como alguém que tem um relacionamento com a política. E hoje, nós observamos que esse relacionamento ele é desfrutado pela religião. A religião de modo geral. Então, olhe só a interpretação. Não tem nada a ver com a Igreja Católica. Nada a ver. Esquece isso aí. A mulher representa todo o império mundial da religião falsa, chamado Babilônia a Grande. A mulher é o império mundial da religião falsa. Ou seja, qualquer religião, qualquer seita, qualquer placa que não pregue a verdade da palavra de Deus faz parte de um sistema chamado Babilônia a Grande. Qualquer um. Você percebe então que da mesma maneira que o sistema democrático ele engloba todas as nações, a Babilônia engloba todas as placas de igreja que não pregam a palavra de Deus na sua totalidade. Os irmãos conseguirem entender isso? E diz que ele se prostitui com ela. Por quê? Isso é muito fácil de entendermos. Quem é que coloca governos e destrona? É religião. Não tem outro. Inauguração do Templo de Salomão. Quem estava lá? Do lado do Edir Macedo. A Dilma. Ela não precisa dizer uma palavra. Ele está dizendo assim: olha, nós apoiamos esse sistema de governo. Tá bom. Né? E assim vai. Nos Estados Unidos, né? Quem apoia principalmente o governo? A religião, os evangélicos. Então não dá para a gente jogar essa carga, irmãos, no catolicismo. Você entende isso? O adventista fala: não, é eles. Não, não tem nada a ver. O próprio adventista está no meio da besta. O próprio adventista faz parte do império mundial da religião falsa. A religião falsa, veja só, religião, essa palavra significa religar. Quer dizer, ligar o homem com Deus. A gente não precisa então estar preocupado com uma placa. Qualquer sistema que se proponha a ligar o homem com Deus, mas é falso, faz parte da Babilônia.
Qualquer sistema. E é por isso que o apóstolo João, ele destaca aqui claramente que ela está sentada sobre muitas águas, está sentada sobre os povos. Só que tem uma coisa. Veja qual é o destino da meretriz. Diz que o próprio sistema político vai se voltar contra ela. Isso é o que aguarda o futuro. Vai chegar um momento, e esse momento é do anticristo, quando o anticristo, ele diz assim, não, essa parceria não dá mais certo. Não tem condição de prosseguir com a religião se metendo na política dessa maneira. O mundo não tem conhecimento das revelações de Deus. Mas nós não estamos no escuro. Porque é Ele quem nos revela. É por isso que nós temos sempre dado ênfase para que os irmãos estejam do lado de Jesus Cristo. Irmão, se nós não entendermos essas verdades, nós vamos ser tragados facilmente. Eu citei a semana passada aqui. Por que o sistema pré-tribulacionista parece tão bom? Porque o crente vai dizer assim, ah não, a marca da besta não chegou ainda não, porque nós vamos ser arrebatados antes. Quer dizer, ele vai ficar esperando ser arrebatado, vai ter a marca da besta, está com o nome fora do livro da vida, está continuando esperando a mesma coisa. Entendeu? Então nós temos que estar atentos, vigilantes. Olha que o sistema político ele vai se voltar contra o sistema religioso. Porque quando ele começa a se voltar contra o sistema religioso, ele se volta contra a Babilônia, contra quem está junto com ele. Mas se nós não estivermos juntos com Babilônia, o que é que acontece? Nós estamos fora do alvo. Estaremos fora do alvo, nós não participamos dessa prostituição religiosa. Estaremos fora do alvo. Deus nos revela então que o sistema político vai destruir a religião. Vai destruir. Só que ficará um povo na terra. Ficará um povo na terra. Esse povo é Israel. E nós, que vamos ser aí meia dúzia de gato pingado, correndo para cá, mas é uma de perseguição que nós vamos passar, queridos. A Bíblia ensina assim. E o que nós temos que fazer é reforçar a nossa fé com Jesus. Eu sempre tenho dito o seguinte, se nós não reforçarmos a nossa fé com Cristo, essa palavra aqui não tem valor nenhum. Se nós não procurarmos nos aliar do lado de Jesus. Porque quando a situação começar difícil, se nós estivermos do lado de Cristo, a Bíblia diz que nós temos garantido a vida eterna. Você já percebeu como é que é hoje? Dentro da Babilônia? Dentro da Babilônia grande, hoje, o pessoal faz uma promoção apenas daquilo que nós podemos ficar bem nessa vida. Você não vê ninguém promovendo salvação. Na igreja de Jesus, nós precisamos entender que ainda que nós venhamos a morrer, nós temos garantida a coroa da vida. Na igreja de Jesus é assim. Eu estava vendo um vídeo essa semana, um vídeo terrível. Não sei quem me mandou. Talvez alguns irmãos viram, porque circula aí pelos grupos. Os cristãos na Síria sendo degolados. Alguém viu esse vídeo? Eu só vi até a hora que o cara bateu o machado. Porque depois eu já tirei, porque eu não gosto de violência. Mas eu achei incrível. O menino lá, rapaz. Colocaram, e o cara foi lá e ainda arrumou a cabeça do menino para não errar o golpe da foice. Ele arrumou ainda a cabeça do menino. Isso é o que a igreja de Cristo já está sofrendo e vai continuar sofrendo. A Bíblia diz que todo aquele que não tiver a marca da besta, ele poderá estar sujeito a isso. Então nós temos que estar preparados, irmãos. A nossa preparação é para entendermos que se tivermos problemas nessa vida, teremos a eternidade garantida. Não adianta nada você escapou, está tudo muito bem, e agora as pragas de Deus estão chegando sobre a humanidade. Tá bom, você escapou da morte com o anticristo e vai sofrer as pragas de Deus sobre você? Porque de alguma maneira todos enfrentaremos isso. E é por isso que a continuação aqui no 17,
Ele diz assim, ó. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Versículo 18. E agora entrando no capítulo 18. Depois dessas coisas eu vi um outro anjo descer do céu. E ele tinha grande poder. E a terra foi iluminada com a sua própria glória. E clamou fortemente com grande voz. Caiu, caiu, Babilônia grande. E se tornou morada de demônios e covil de todo espírito impuro. E esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. E os reis da terra se fornicaram, e os mercadores se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz que dizia do céu: saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorrais nas suas pragas. Irmãos, esse convite continua ecoando através do século. Saí dela, povo meu. Você notou uma coisa interessante aqui? Babilônia Grande, o império mundial da religião falsa, ela está associada com quem? Com a política e com os mercadores da terra, com o comércio. Você conhece um poder maior dentro da religião hoje que não seja o comércio? A religião está completamente corrompida ou prostituída por causa do dinheiro. É por isso que a Bíblia dá essa exortação muito clara: saí dela, povo meu. Irmão, não tem negócio de coração. Ah, é porque eu gosto da minha igreja. Não, irmão. Irmãos, esse negócio de gosto da minha igreja, nós temos que tomar a decisão de estarmos fora desse sistema religioso. Não é questão de coração. Coração é só pro timão, né? Eles falam. É só pro timão. Coração. Timão do coração, eles falam. Religião não tem coração, irmão. Religião tem realidade. Ou nós estamos ligados com Deus, ou não estamos. Como é que nós identificamos isso? Veja, a religião está ligada à política e ela está ligada ao comércio. E a Bíblia diz que esses dois poderes se voltam contra a religião. A própria política vai devastar, e está chegando esse tempo. Vocês vão perceber isso quando o governo começar a taxar igrejas. E esse tempo não está muito longe. Porque uma das maiores lavagens de dinheiro que existe no Brasil, eu acho que no mundo, é da religião. O governo se preocupa com o dinheiro que o tráfico de droga lava, por causa do tráfico de drogas. Mas se ele entrar, por exemplo, em uma igreja evangélica, dessas que prega prosperidade, os caras vão ficar bobo de ver como se lava dinheiro nesses lugares. Eu estava comentando, acho que ontem com os meninos, estávamos lá fazendo piso, estava vendo lá, o apóstolo, ele vai fazer uma vigília agora, onde ele fala assim: quanto custa seu sonho? Quanto custa seu sonho? Eu já sonhei. E o meu sonho era caro. É, bispo? Era caro. Fala assim. Meu sonho era caro. Mas Deus realizou. Agora eu vejo crente que não tem condição de dar R$70 para realizar o sonho. Uma Ferrari custa R$70? Quem quer uma Ferrari aí? Uma casa custa R$70? Aí depois eles falam que o apóstolo não faz milagre. Ele faz. Jesus faz. Mas nessa vigília, venha com seus R$70. Sabe quantas pessoas cabem lá? 80 mil pessoas. Sabe quanto vale 80 mil vezes 70? 560 mil reais. O cara ganha numa noite 560 mil reais, cara. Isso nos 70, né? Porque aquilo ali vai passar aquele coador. Tem igreja que passa um coador. Tinha um coador lá, mano? O pessoal passa um coador. Aquele coadorzinho, irmão, vai passar.
e depois tem os desafios. Isso é só para ilustrar para vocês como a religião ela está podre, ligada ao comércio. Podre, está ligada ao comércio. Agora a Bíblia diz que se volta contra a religião, o império político e o comércio. E tudo cai, tudo vai cair. E a Bíblia diz assim: saí dela, povo meu, se não quiserdes compartilhar dos seus pecados. Eu estava explicando para a irmã Sinara esses dias. Tem crente que diz assim: mas eu estou debaixo da cobertura do pastor. Estou debaixo da cobertura do pastor. Se o pastor está errando, o problema é dele. Não, irmão, o problema é seu. Porque nós temos a nossa faculdade de raciocínio e nós temos uma Bíblia para ler e temos o Espírito Santo que nos guia. Glória a Deus. Então não tem como o crente dizer que está enganado. O crente não pode ser enganado. Ele só é enganado se ele quiser. De modo que a ordem é muito clara. O sistema político, ele está falido. A pedra está chegando. A religião vai ser devastada. O sistema político vai se voltar contra a religião. E nós, onde estaremos nesse tempo? Será que nós ainda estaremos buscando as coisas dessa terra? Tem necessidade, irmãos, de tomarmos o nosso lado com Jesus. Não adianta. Essa é uma decisão que, por mais que a gente venha protelar, ela vai ter que acontecer. Se você quiser que ela aconteça, vai ser muito bom. Sabe por quê? Porque você está dando um passo para Jesus. Se você não quiser que ela aconteça, vai ser muito ruim. Sabe por quê? Porque ela vai acontecer do mesmo jeito. Você vai se encontrar com Jesus. Está escrito, está reservado aos homens morrerem uma vez, depois disso o juízo. Acabou. Não tem dois caminhos. Ah, não, então não vou morrer. Bom, graças a Deus, nós os que estamos aqui hoje, temos a esperança mesmo de não morrer, mas de sermos arrebatados. A Bíblia nos dá essa esperança. Então, queridos, fica essa palavra de encorajamento. A prostituta que está montada sobre a fera representa o império mundial da religião falsa. Toda a forma de ligar o homem a Deus, mas que não cumpre com a vontade de Deus. E nós temos que nos livrar disso daí. Temos que sair disso. Eu tenho recomendado aos irmãos sempre tomarem muito cuidado, porque esse pessoal, eles têm um poder de persuasão muito forte. O poder de persuasão deles é muito forte. Você até chora, irmão. Você ficar assistindo aquele canal mundial lá, irmão Manuel, você chora, rapaz. Chora ou não chora? Chora junto com o apóstolo. O apóstolo mete o dedo lá dentro do exemplo. Quando ele sai chorando, rapaz. Até eu já sai até uma lágrima. Quando ele sai chorando. É claro, né? Se o cara está metendo o dedo no olho, como é que não vai chorar? Né? Irmãos, a gente brinca, mas é sério. Deus esteja com vocês. Continuem aprendendo sobre a palavra de Deus. Leiam a Bíblia. O Espírito Santo habita em cada um de nós. O Espírito Santo nos revela a palavra. O Espírito Santo nos guia. O Espírito Santo nos conduz. Mas não aceite estar no meio da Babilônia Grande, porque ela será devastada e todos aqueles que estiverem lá perecerão junto com ela com as suas camas. Amém? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.